Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao debate do Colégio Cívico-Militar Beatriz Biavati. Eu sou a aluna Larissa Ribeiro Macunhã, do terceiro ano A. Estamos aqui com a chapa Nova Geração, com a presidente Bianca e a vice Fabiane, e com a chapa Unidos pelo Futuro do presidente João e da vice-presidente Júlia. Então, podemos começar com o nosso presidente João. Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes na mesa, em especial a apresentadora Larissa e a todos que estão nos assistindo, todos os nossos telespectadores. Começando com a pergunta, chapa Nova Geração, perdão. Quais são as principais prioridades que vocês teriam para representar os estudantes nesse ano letivo de 2025? Bom, João, primeiramente, o senhor já cumprimentou, mas gostaria de cumprimentar a todos também. A nossa principal prioridade aqui, primeiramente, eu diria que a função do Grêmio é ouvir os estudantes. Então, primeiramente, escutar os estudantes. Nós já temos algumas propostas formuladas, mas acredito que escutar os estudantes, ser os olhos, os ouvidos e a boca dele aqui nesse colégio, seria o mais importante, porque a função do Grêmio, ela não se refere somente a comandar, ela também se refere à questão de representar os alunos, à questão de trazer para eles as informações da diretoria, levar as informações dele à diretoria. Então, eu dito que escutar os estudantes para finalmente aí formular algumas propostas mais avançadas e não só as básicas, que toda chapa sempre formula, seria o mais importante. E a gente quer também ser um meio de segurança para os alunos, porque muitos alunos têm medo de chegar à diretoria e falar, às vezes, casos de bullying, de coisas que acontecem dentro de sala, e o Grêmio está ali para servir como esse meio seguro para os alunos conseguirem conversar com gente como eles. Nós queremos deixar eles cientes de tudo que acontece por dentro do colégio. Agora, presidente Bianca, se você gostaria de fazer alguma pergunta. João, como a chapa de vocês pretende ouvir e representar os estudantes durante todo o ano e não só na campanha? Bom, uma das nossas principais propostas, um projeto piloto, na verdade, nosso, na cidade inteira de Francisco Beltrão, seria criar uma ouvidoria. Como funcionaria? Seria mais ou menos como se fosse uma auditoria do colégio. A gente não decidiu muito bem ainda se seria com uma caixinha de perguntas, se seria com um site, com um aplicativo elaborado por todos nós dentro do Grêmio, dentro da nossa Secretaria de Marketing, mas iremos estar totalmente alienados com a direção e ouvindo todos os interesses dos estudantes nesse ano letivo, seja com a nossa caixinha de perguntas, seja com esse aplicativo, esse site que a gente irá desenvolver. Fora isso também, a gente quer que eles tenham total liberdade de chegarem até a gente. É o que eu sempre falo. Quanto mais a gente der essa liberdade, mais eles podem confiar na gente e acreditar que tem a total liberdade de chegar na gente e conversar. Eu acho que tem que melhorar isso, ou não gostei muito disso que vocês fizeram. Então a gente quer tentar dar essa total liberdade para eles também. Fora a caixinha de pergunta, o site, fora essas coisas. Que é uma relação de amizade com os alunos. Exatamente. Com certeza, uma outra coisa muito interessante seria a gente ter como se fosse um vereador, um representante em cada ano letivo do nosso colégio, principalmente no ensino fundamental. Muitas das vezes o fundamental se sente muito desvalorizado, né? Às vezes está num debate entre duas chapas de ensino médio. Então, o fundamental, querendo ou não tem tanta voz nesse quesito. Então, a gente elaboraria uma vereança ou representantes de cada ano letivo, cada turma, para se representá-los melhor. Agora, a vice-presidente Fabiane, se quiser fazer alguma pergunta para a Júlia. Que ações a sua chapa propõe para promover inclusão, a respeito e a diversidade no colégio? Bom, seria basicamente tudo que a gente for fazer. Que a gente tentaria incluir, independente, por exemplo, vou dar um exemplo do esporte. Tem gente que, por exemplo, não gosta de jogar futebol ou não consegue. Então a gente tentaria incluir outros tipos de esporte, como xadrez, que muita pessoa gosta, fazendo competição de xadrez, ou até mesmo badminton, que o pessoal gosta, basquete também tem gente que gosta. Tentaríamos incluir não só em esportes, dei esse exemplo, mas ir incluindo mais atividades que possam trazer pessoas que têm interesses diversos, como podemos dizer. Então, seria também, por exemplo, em Olimpíadas de Matemática, acrescentar pessoas que também muita gente gosta, como eu e a Bianca, a gente gostava muito, ou até de leitura, de literatura e várias coisas, tipo, acrescentar em várias atividades. Iremos fazer uma mudança também muito bacana na sala de jogos. A sala de jogos, sala de bolas, no geral, materiais esportivos, hoje ela está numa sala minúscula, numa sala muito pequena realmente. Hoje não cabe todas as bolas que o colégio tem, que é oferecido ao colégio. Então a gente faria essa transferência da sala de jogos para um outro local que a gente ainda estaria estudando juntamente com a direção, para dessa forma conseguir, no período de inverno, que a nossa região sul é uma região muito fria, é majoritariamente fria, né?
o pessoal que não tem tanto interesse em jogar futsal, jogar vôlei, jogar basquete, jogar até badminton, que a Júlia falou, poder vir aqui jogar jogos de tabuleiro, xadrez, banco imobiliário, e etc. Agora, Júlia, você quer fazer alguma pergunta? Bom, Fábio, quais características você acredita que são essenciais para um vice-presidente do Grêmio Estudantil e como você pretende incorporá-las em sua gestão? Eu acho que características que nós precisamos ter é o conceito da liderança e do respeito. Porque a gente está ali para ser o meio do presidente conversar com o resto da chapa. A gente está ali para ser a segunda cabeça pensante da história. Então, eu acho que a questão do respeito também é muito falada, a questão da oratória, para a gente conseguir se comunicar bem e implantar isso com a ajuda dos alunos que também participam do Grêmio e o pessoal fora das atividades. Como a Bianca disse anteriormente, a gente tem alunos de diversa parte do colégio, como o pessoal da mídia, o pessoal do vôlei, do futebol, e a gente quer incorporar todo mundo usando essas características do vice-presidente. Então, agora, passando para o João novamente, fazer alguma pergunta para a chapa Nova Geração? Bom, chapa nova geração, como vocês planejam promover a inclusão, como a Fábio perguntou ali para a gente antes, dentro do ambiente escolar? A gente pretende incluir muita gente, porque tem pessoas que se sentem excluídas nesse meio, porque eles não fazem coisas que todo mundo faz. A gente tem os enxadristas, como a Laura, que não tem esse esporte dentro do colégio. Tem o pessoal que procura basquete, handball, fora do colégio. E aqui no colégio a gente sente muito essa falta desses esportes. A gente tem só o principal, que é o futebol e o vôlei, que o vôlei ainda é oferecido por um professor fora do colégio. É usado a quadra, mas é pagado um valor mensal para eles conseguirem usar. Mas a gente quer usar isso tudo para conseguir cada um se sentir um pouquinho incluído na participação do Grêmio, mesmo não sendo um membro ativo, sendo um membro passivo dentro do Grêmio. Eu acredito que a Júlia e a Fábio, elas falaram demais na questão dos esportes, mas eu penso que a questão da inclusão não se baseia somente em incluir uma pessoa em algo de conteúdos, de matérias, de competições. Por exemplo, eu gosto muito de competições de matemática, a Fábio prefere o xadrez, nós temos alunos que gostam mais de Olimpíadas de História e Geografia, mas eu também acho que a questão da inclusão se baseia um pouco na questão do bullying, que está acontecendo muito aqui no colégio, tivemos palestras, e a Chapa Nova Geração, além da gente incluir mais o pessoal nessa questão dos esportes, das competições, que nós temos projetos de criar competições. Aqui no colégio é muito comum de matemática, nós temos a UMAP, a BIMAP, mas a gente também está com o projeto de criar competições de geografia, história, língua portuguesa, xadrez, englobar mais na questão dos dias de jogos, que a gente está planejando fazer um dia de jogos por trimestre, colocar mais outros esportes, mas a questão do bullying, nós também gostaríamos muito de virar essa ponte segura dos alunos e resolver cara a cara com a diretoria isso, porque muitas pessoas às vezes procuram a pedagoga não consegue atender, porque é muito caso, está tendo muito caso de bullying ultimamente, nós temos um aluno da nossa turma que é algo bem anormal. Bem anormal. Não devia ser certo. Que como foi a militar que veio aqui conversar com a gente, ela falou que tem a brincadeira, que é um grupo de amigos, e o bullying, que já é uma perseguição que acontece há mais tempo. Então, nós pensamos principalmente na inclusão de ser essa ponte segura para os alunos, de quando acontecer algum caso de bullying, essa questão da ouvidoria, nós temos projeto de não só caixa de pergunta, mas fazer uma reunião mensal com os alunos, em que nós vamos pedir para se eles conseguem se lembrar de algum caso de bullying, se alguém está sofrendo esse caso de bullying, e levar para a diretoria para se resolver diretamente com a diretoria isso, e caso o aluno queira, até fora, porque muitas vezes é tão sério que precisa envolver algo fora. E muita gente também tem medo de chegar para os militares ou para a pedagoga por medo do poder que eles têm. E a gente quer ser essa ponte de eles poderem chegar e falar livremente com a gente, de tal pessoa está me amedrontando. Porque esse negócio de ter medo de conversar com a direção, com os militares, é algo que não deveria ser comum, mas é muito comum por causa do poder que eles têm. E a gente quer incluir todo mundo nisso, para ninguém se sentir excluído, para ninguém se sentir diferente. Que não é exatamente um poder, é o cargo que eles exercem, muitas vezes as pessoas têm medo. O nosso colégio é cívico-militar, nós temos os militares, pessoas de fora ficam amedrontadas com o fato de
termos militares aqui dentro, mas é uma questão de acontece ter esse medo, principalmente com as crianças mais novas, que normalmente é o que mais tem caso de bullying, porque sofrem dos mais velhos, não sabem se defender, mas nós gostaríamos muito de anular essa questão do bullying, de diminuir mais o bullying no colégio. Passo a palavra agora para a Júlia também. Bom, Fábio, quais estratégias você sugere para aumentar a visibilidade das atividades do Grêmio e atrair mais participantes? A gente tem a nossa equipe de mídia, que está totalmente funcional dentro do Grêmio. A gente pretende usar muitas redes sociais para abranger a comunicação dos alunos. A gente pretende fazer projetos, como pode dizer, artísticos, para o pessoal ter mais visibilidade. A gente está com os cargos do Grêmio fechados por enquanto, porque a gente tem todo mundo numa área, mas a gente quer que os alunos sejam membros pacíficos do nosso Grêmio, que eles consigam participar, mesmo não estando dentro, que eles consigam dar opinião, falar, eu acho que isso não está certo dentro do Grêmio de vocês. A gente com certeza vai passar por uma peneira nessa ideia, mas a gente pretende ouvir eles muito nessa questão e abranger todo mundo que quiser dar opinião dentro do Grêmio. A gente não quer fechar o Grêmio só para nossa panelinha e falar isso daqui tá certo, isso daqui tá errado. A gente quer opiniões diversas. Tanto que essa questão das redes sociais, nós temos o Instagram do nosso Grêmio, que será aberto hoje, com a apresentação dos membros. E sobre essa questão de não fechar para uma panelinha, que acontece muitas vezes, o nosso Grêmio ele foi escolhido com base na habilidade das pessoas. Claro, nós acabamos desenvolvendo uma amizade maior, porque trabalhamos juntos, pegamos os projetos, mas nós pegamos a parte da habilidade das pessoas. Nós temos pessoas da área de equipe pedagógica, de monitores, equipe de monitores militares, equipe de mídia, pessoas do jornal, dos projetos de vôlei, que tem 2 do nosso Grêmio que estão jogando hoje lá nos escolares, projetos de futsal também. Temos de todas as áreas do colégio, praticamente, para conseguirmos abordar melhor os alunos, principalmente os que ficam aqui à tarde, porque a gente sabe que a turma da tarde muitas vezes é um pouco mais, não excluída, mas às vezes um pouco esquecida, por essa questão de que a maioria das chapas é formada de manhã, à tarde só tem a questão do fundamental, que você comentou, que o fundamental muitas vezes se sente excluído. Mas é basicamente isso, a nossa chapa, nós focamos em pegar uma pessoa de cada parte do colégio para conseguirmos englobar a todos e escutar a todos. É isso. Agora passo a pergunta para a nossa presidente Bianca e a Fabiane. Vocês falaram bastante na questão da ouvidoria, da caixinha, mas qual garantia vocês dariam de que realmente vocês irão ver a ouvidoria, não será nada esquecido e não vão pegar só uma questão de uma panelinha, de algo ali, de que alguém pode ser esquecido? Bom, como a senhora já falou antes ali sobre a questão do bullying, o bullying é uma questão muito séria hoje em dia e a ouvidoria funcionaria como algo desse sentido. A gente está totalmente alienado com a senhora vice-diretora Andréia e com a diretora Neuza. Então, nesse quesito, a gente passaria um pouco dessas perguntas, essas declarações que os estudantes têm na ouvidoria para a direção. A pedagogia também seria muito alienada à questão dos militares, então a gente focaria uma secretaria na ouvidoria, uma secretaria na caixinha de perguntas, com a elaboração de palestras, seja com a elaboração de projetos esportivos, seja com o auxílio a alguns estudantes que sofrem bullying. A senhora comentou ali sobre os estudantes da sua turma. Ele sofre bullying, provavelmente com a ouvidoria ele vai conseguir declarar isso para outras pessoas, porque muitas pessoas que sofrem bullying têm medo, elas sentem medo, sentem pavor realmente de declarar isso para alguém, talvez por insegurança, talvez por uma falta de um auxílio capacitado. Então a gente deixaria uma secretaria separada para essa ouvidoria e dessa forma conseguir englobar mais esses estudantes. Como o João falou, tem a diretoria social, né? Que seria englobada para isso. Então, o cargo dela seria em específico para cuidar dessa questão dos alunos. Em questão de ouvir, em olhar sempre a caixinha de perguntas. Uma vez por semana a gente vai estar olhando. Então, toda semana a gente vai estar olhando. Vai ficar a semana inteira, o mês inteiro ali. E toda vez, uma vez por semana, o nosso diretor social vai lá e vai pegar as perguntas e a gente vai avaliar. Essa a gente consegue fazer, essa a gente não consegue. E as que a gente conseguir, a gente leva para a direção para dar o ponto final, né? Para ver se realmente vai dar. Então, sim, em questão, eles sempre estariam sendo ouvidos, porque teriam cargo para isso. Muito interessante é que no Grêmio Estudantil existe um órgão chamado CRT, que é Conselho dos Representantes de Turma. No CRT, a gente deixaria uma pessoa por turma, o representante, o chefe de turma, como é
Paraná, responsável pela ouvidoria, pela caixinha de perguntas daquela determinada turma, daquela determinada sala de aula. Dessa forma também, não apenas as pessoas precisando levar na caixa de perguntas, ficaria no saguão, ou escrevendo, digitando no site, no aplicativo que a gente iria elaborar, mas sim na própria turma, para a informação não sair, não correr risco de vazar. Sim, você até comentou, acho que antes, na outra pergunta, sobre esse representante por turma dos CRTs, mas a questão é a seguinte, seria uma caixinha, cada representante ficaria com uma caixinha para se colocar as perguntas, ou a pessoa entregaria mão a mão? Porque muitas pessoas têm vergonha, muitas vezes, de contar que está sofrendo bullying, tem essa vergonha, que às vezes não gosta do representante, tem essa intriga entre os alunos, teria que ser algo para não gerar essa vergonha. Ser algo anônimo até mesmo para não constranger a pessoa. Não necessariamente seria uma caixinha que ficaria com o representante de turma, mas uma caixinha que ficaria na própria sala de aula ou no saguão mesmo. A gente poderia instituir mais do que uma caixinha, mais do que uma forma do estudante por a sua indignação, por a sua sofrência do bullying. O representante de turma seria uma ponte entre o Grêmio Estudantil, o CRT, um órgão que já existe no Grêmio, e o Grêmio Estudantil, o diretor social. Então, o representante de turma não necessariamente precisaria ficar sabendo. E se caso o estudante ele se sentir um pouco ofendido, um pouco inseguro realmente de estar comunicando isso para o representante de turma, ele tem a opção de ir direto no site e deixar a sua declaração direto no aplicativo ou no site do Grêmio Estudantil. Que também é muito legal por conta da nossa evolução na tecnologia hoje em dia, que as pessoas não precisam necessariamente escrever no papel, mas também ter esse momento para você conseguir escrever, para você falar de forma anônima e de uma forma muito mais intelectual e evoluída. Com certeza. A gente também está prezando muito nessa questão de usar a tecnologia a favor da gente, não como uma coisa que já é para ser evitada. Eu vou perguntar para vocês como vocês pretendem usar a tecnologia de forma responsável, é claro, para ajudar os alunos na questão das propostas do Grêmio de vocês. Bom, estamos na elaboração de alguns projetos com diversas empresas. Como funcionaria isso? Algumas empresas externas, elas mexem na área de tecnologia. Como uma empresa que tem um nome curioso, a empresa Tilápia. Mas a empresa Tilápia, ela é de um, como que eu posso falar? De um investidor muito interessante no estado do Paraná. É o Dionísio. O Dionísio, ele é um representante da tecnologia no Paraná. Ou seja, ele leva a tecnologia paranaense para fora do estado e para fora do Brasil. A gente estaria já em contato com ele para tentar elaborar uma parceria entre o Colégio Cívico Militar Beatriz Bevatti e a empresa dele, a empresa Tilápia. A empresa Singenta é outro exemplo disso. Então, a tecnologia não precisa ser utilizada só como robôs, só como inteligência artificial. Existem diversas áreas que a gente pode englobar isso, até mesmo no colégio. Se você ver hoje em dia, no colégio existem os data shows, os educatrons, os tablets, os computadores. As plataformas. As plataformas digitais, justamente. Muito obrigado, Larissa. E dessa forma, a gente poderia elaborar um site, juntamente em parceria com a Tilápia do Dionísio, a empresa Tilápia do Dionísio, ou a Singenta, para dessa forma conseguir conversar mais com os alunos, ou escutar mais as propostas deles para o Grêmio. Então, a tecnologia seria nesse sentido. Outro ponto importante, palestras. A gente já está alinhado com algumas empresas para a elaboração de palestras, a elaboração de projetos dentro do colégio. Então, a tecnologia seria nesse sentido para a utilização de uma melhor forma. Então, finalizamos o nosso debate. Vamos deixar aqui para a chapa Nova Geração e Unido pelo Futuro dar as considerações finais para finalizarmos esse debate. Pode começar. Bom, então, iniciando aqui as nossas considerações finais da Chapa Unidos pelo Futuro, a Chapa Unidos pelo Futuro, em meu nome e em nome da Júlia, gostaria de agradecer a todos que assistiram, gostaria de agradecer a Larissa, a todos dos bastidores que dedicaram seu tempo a esse debate e também a Chapa Nova Geração, a senhora Bianca, a senhora Fabiane, por estarem aqui debatendo, trocando ideias em relação ao futuro do nosso colégio. As nossas considerações finais são que o nosso colégio é um colégio extremamente importante. O nosso colégio é um colégio extremamente vital para o bom funcionamento do nosso município. Em relação ao 7 de setembro, o nosso colégio é um dos principais. Como é um colégio cívico-militar, a gente tem o treinamento da Ordem Unida em relação ao desfile de 7 de setembro.
Então, a gente vai focar, vai dar ênfase nisso, vai manter esse projeto. O projeto do futsal, o projeto do vôlei, como a Fabiane falou, a gente tentará ao máximo possível trazer esse projeto do vôlei não como algo externo ao colégio, mas sim como algo direcionado aos estudantes do colégio e com o professor do colégio. Temos a professora Nádia, que ela é professora de vôlei, ela é professora da BF Beltrão, então tentaríamos também a contratação dela visando um treinamento intensivo com os estudantes que praticam o vôlei. O futsal, com o professor Jones, com o projeto da AET, é muito interessante, manteremos esse projeto. Também tentaremos, com parcerias externas, trazer uma área de lazer para o colégio, com mesas de mármore para estudos dos estudantes. Tentaremos também, alinhados com a direção, já estamos discutindo isso, a elaboração de um projeto para instalação de exaustores na quadra poliesportiva. Serão instalados 2 exaustores na quadra poliesportiva, a verba já veio do governo estadual. Iremos pôr esses exaustores e também trocar todo o assoalho, todo o piso da quadra, fazer um piso novo, um piso mais estável, um piso mais alinhado, com uma nova pintura, uma nova concretagem, e com o cimento queimado. A pintura será uma pintura de estilo borrachada para evitar deslizes, para evitar escorregões, evitar machucados dos estudantes, e dessa forma também poder atrair jogos, competições para o nosso colégio, arrecadando uma verba assim para o Grêmio Estudantil e para a própria direção. Primeiramente, obrigada Larissa, obrigada Chapa Unidos pelo Futuro, a equipe de mídia que estiveram aqui presentes, disponibilizaram o tempo para estar aqui. Obrigada a todos que assistiram. E a Chapa Nova Geração vai fazer essas considerações finais agora. Acho que a Fábio vai querer falar um pouquinho, mas eu vou falar primeiro. Eu já vou afirmando que a Chapa Nova Geração, nós vamos ser uma chapa bastante pé no chão. Nós sabemos que nós somos um colégio do interior do Paraná, nós não temos verba para tudo, nós vamos focar mais na questão do aprendizado dos alunos e também na melhoria em questões, vamos dizer, a festa junina, que nós vamos focar em arrecadar um pouco de verba com rifas e vendas para conseguir deixar os brinquedos grátis para todos, porque todos merecem um pouco de diversão. Nós temos também projetos para na última semana de aula, temos uma semana de gincana, que eu acho que é algo que não custa, nós vamos ter dias diferentes, projetos de apoio para turmas que querem fazer viagem. Nós temos uma turma acho que é do 9º ano agora, que todos os anos eles fazem uma viagem para comemorar, o Grêmio vai dar todo o apoio para conseguirem fazer as vendas, conseguir autorização, mas nós vamos ser uma chapa bem pé no chão. Claro, nós vamos sempre tentar conseguir verba para reforma no colégio, mas temos sempre que lembrar que tudo vem do governo e que o governo libera quando ele acha necessário ou não. E a gente também quer ser o apoio de vocês nesse meio, de ser o Grêmio dos estudantes. E apoiar todo mundo que quiser vir conversar com a gente está aqui sempre para tirar as dúvidas, para vocês conseguirem conversar. E a gente quer fazer o que a gente promete, mas não prometer muito, para a gente não extrapolar o nível e não acabar não conseguindo cumprir com o que a gente prometeu. Nós queremos sempre ser muito pé no chão, vou ficar afirmando isso sempre para vocês. Nós também gostaríamos de nós, como presidente e vice-presidente, sermos o espelho dessa chapa e automaticamente o espelho do colégio, porque nós sabemos a importância do nosso cargo e nós queremos sempre, sempre, sempre representar vocês com a maior felicidade e maior orgulho, porque nós amamos estar nesse colégio, é um colégio extremamente bom, um exemplo sempre, e acredito que seria isso. Muito obrigada. Então, pessoal, esse foi o nosso debate com a chapa Nova Geração e Unidos pelo Futuro. Desde já agradeço a participação das duas chapas, o comprometimento e principalmente a maturidade das chapas em terem uma conversa passiva, exatamente para mostrar realmente o que cada chapa está disposta a fazer e o que também pode fazer. Agradeço também toda a direção pedagógica do Colégio Cívico Militar Beatriz Biavati e esse foi o nosso debate.